Sintonize. Trianon AM 740. Conecte rdprebesportes.com. Vamos para a nossa entrevista de hoje. Sem dúvida nenhuma, tenho uma honra de conversar com ele, porque quando foi presidente do Palmeiras de 2009 a 2011, eu tive mais contato com ele, porque praticamente eu cobri o Palmeiras. Então, diante disso, depois vamos ver se ele não se distanciou, nós vamos saber tudo. Eu trago nesse domingo no nosso aquecimento às 3h06, também aqui na live, no nosso Facebook, nada mais do que o economista Luiz Gonzaga Beluso, um grande professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Grande abraço, Beluso. Doutor Beluso, seja bem-vindo, e que honra conversar com o senhor de novo, e ainda mais num domingo, né? Não, um abração para você. Me lembro bem da sua correção cobrindo Palmeiras, né? Eu tenho maior respeito pelo trabalho dos jornalistas, né? Que informam a população do que está ocorrendo nos clubes. Isso é muito importante, né? Que a informação seja muito bem dada. Eu estou aqui concentrado já. Então nós vamos conversar bastante. Primeiro vamos falar do Palmeiras. O senhor comandou o Palmeiras de 2009 a 2011. Foram 2 anos e realmente o Palmeiras vinha até mesmo naquele processo de reconquista econômica, né? E quando o senhor chegou, obviamente veio para que o Palmeiras aumentasse tanto rendimento, também desempenho. Só que nós vimos que diante de todo um trabalho que o Palmeiras estava enraizado com Mustafa Contursi, toda aquela tradição enraizada. O Palmeiras foi modernizando nos anos 2000 e hoje nós vemos um Palmeiras diferente. Como o senhor vê o Palmeiras de hoje, doutor Beluso? Eu vejo com muita satisfação, né? Que o clube atingiu um estágio, digamos, econômico-financeiro muito favorável, né? Hoje em dia, por exemplo, os direitos de transmissão têm uma participação de apenas 27%, as receitas da arena, mais o patrocínio, nos dão uma independência muito grande, né? Tanto que, se você olhar a relação faturamento, receita, dívida, etc., apesar de ter mudado o contrato aí recentemente da Crefisa por conta de uma questão tributária, mas isso não afeta em nada, porque na verdade essa dívida é uma dívida que vai se realizar ao longo do tempo, se é que vai se realizar, né? Preciso que o Palmeiras venda os jogadores por um valor inferior àquele que foi comprado, mas para poder ressarcir a empresa, de modo que eu estou muito otimista em relação ao futuro do Palmeiras. Acho que as relações entre a patrocinadora e o clube são cada vez mais estreitas, né? É preciso que a gente entenda que eu, por exemplo, tenho uma experiência anterior, né? Porque quem levou a Parmalat para o Palmeiras fomos eu, o Paulo Nicoli e o Clodoaldo Antonângelo. Não sei se você se lembra desse período. Sim. Que também foi um período de muita fartura, mas nós não aprendemos nada com o período. É preciso que o clube tenha a capacidade de incorporar a experiência, né? Infelizmente, nós, quando a Parmalat saiu do Palmeiras, nós voltamos às práticas anteriores, né? E quando eu recebi o clube, eu não recebi num estado deplorável, não vou fazer esse tipo de afirmação, porque não é verdadeiro, né? Mas eu fiz um esforço muito grande, por exemplo, para viabilizar a construção do estádio, viu? Não sei se você se lembra. Sim, o senhor queria modernizar. E, doutor Beluso? Eu tive que pagar os ônus que recaíam sobre... Eu paguei 63 milhões de dívida fiscal para poder obter a CND e receber o alvará de construção do estádio. Quando eu recebi, eu estava internado no Hospital Sírio-Libanês para fazer uma revascularização. Você deve se lembrar disso, não sei se se lembra. Não, lembro, eu acompanhei bastante quando eu ficava no Palmeiras quase o dia inteiro, né, praticamente naquela época. Se lembrar, foi o Kassab que foi me levar lá ao alvará, mas para receber o alvará foi
caminhada por todas as instituições da prefeitura para poder discutir direitinho, fazer uma coisa correta. Eu paguei 63 milhões de dívida de ônus que os terrenos do Palmeiras, os edifícios tinham, né? E eu precisava liberar aquilo para poder permitir que nós fizéssemos um contrato de uso de superfície com a W Torre, né? E hoje nós vemos um Palmeiras totalmente diferente, né? O senhor foi um dos idealizadores do projeto da Parmalat e agora tem a Crefisa, né? Que, aliás, é uma paixão significativa da presidente da Crefisa. Como o senhor vê as duas parcerias? Hoje é muito mais eficaz porque existe até mesmo o produto futebol com muito mais rentabilidade do que no passado, doutor Beluso? As coisas se somam, né? Você tem um patrimônio, ele dá uma receita impressionante, né? Uma receita líquida, no passado no balanço está de 74 milhões, né? Mais o aporte da patrocinadora. Então, o que é preciso fazer, isso é muito difícil num time de futebol, é você tornar essas relações mais permanentes, mais estáveis, né? É preciso, eu sempre digo que você administrar um clube de futebol, eu muitas vezes fui vítima disso, né? Você coloca às vezes a sua paixão, eu coloquei mais a paixão do que a minha razão. Não é razão, é os seus sentimentos pessoais, porque o futebol é muito perigoso. Futebol é muito perigoso, porque ele lhe dá uma exposição enorme, né? Você sai na rua, você é reconhecido por todo mundo, mas eles não estão homenageando você, a sua pessoa, Luiz Gonzaga Beluso ou Maurício Gagliotti. Eles estão prestando uma homenagem ao seu clube, que é o afeto deles, né? Que é a paixão deles, não é você, simplesmente encarna aquilo. Então você precisa entender que se você se deixa conduzir por uma força narcisista, isso é muito comum na sociedade de hoje, que você começa a se auto adorar, né? Isso é muito perigoso, porque você perde a noção das coisas. E olha, essa linha é bem para os mais jovens hoje, né? O Givanildo Bernardo, a Kátia Pereira Santana, Guilherme Alves, esse é corintiano, o Edson Carlos também corintiano, só tem corintiano ouvindo o senhor, viu? Gabriel Edgar, corintiano, também tem o Nilson Batista, esse é palmeirense, te adora. A Rita Baldini é palmeirense. Nossa, quantos corintianos. A Ayla Barbosa também é corintiana. Eu pergunto pro senhor, até entrando nessa linha, né? O senhor é um economista, uma pessoa que foi ligado muito tempo à política também, colaborando com o Brasil, por sinal de tudo, tá bom? Para o desenvolvimento econômico, até mesmo quando o Brasil tinha aquelas inflações maravilhosas, altíssimas. Agora tá mais reduzidinho, né? Mas ainda tem alguns problemas, dá para melhorar bastante. Mas eu pergunto pro senhor, qual que é a satisfação de uma pessoa que tem um grande currículo de ser presidente de um clube? Eu acho que nunca ninguém fez essa pergunta, porque todo mundo disputa a presidência de um clube. E o senhor não precisava ter tanto desgaste durante 2 anos para comandar um time que realmente tem uma cobrança significativa para o cenário nacional. E como que foi isso daí? A família? Conta pra nós, Beluso. Eu tô indo mais pro lado mais pessoal, porque eu acho que às vezes os dirigentes, nós jornalistas, esquecemos de ter esse bate-papo pessoal com uma pessoa que é um profissional, um pai de família, que assume uma responsabilidade que vai levar aqui a paixão tão forte que é a do torcedor. Não, eu conto pra você, a primeira vez que eu fui a um jogo do Palmeiras, em 1947, eu fui levado pelo meu pai, que era um palmeirense, um Beluso, descendente de italianos, né? Minha avó calabresa, meu avô Vêneto, pai dele, né? Também palmeirense, meu avô, tocava trombone muito bem, né? E eu nasci assim, palmeirense. E isso, eu digo que o Palmeiras ajudou a construir a minha biografia, porque biografia só tem homens importantes, homens comuns não tem biografia, tem história de vida. Então é inseparável uma história de vida do Palmeiras.
Eu fui ao primeiro jogo em 40, se você perguntar para mim todas as, por exemplo, 51, né? A Copa Rio, por exemplo, né? Eu acompanhei de perto, sei a escalação do time, então é uma coisa muito... me lembro do gol do Liminha, né? Que nos deu o primeiro campeonato mundial interclubes, né? Depois, se você quiser, eu falo do erro, do anacronismo, as pessoas não sabem o que foi aquilo. Eu me lembro muito bem que meu pai me levou à Estação do Norte para receber o Palmeiras, tinha mais de 1 milhão de pessoas lá. Nossa. Foi depois da Copa do Mundo de 50, eu era muito pequeno, mas me lembro bem da emoção que foi aquilo, mas enfim. O senhor tinha 9 anos nessa época? Tinha 9 anos, eu não tinha 8 para 9, né, porque eu faço... 29 de outubro de 42, minha mãe é de 42. Então, a sua mãe é da minha idade, mas enfim, eu tenho Palmeiras na alma. É engraçado que as pessoas me perguntam se eu não uso camisa do Palmeiras. Eu raramente uso, porque a camisa do Palmeiras está por dentro, está na minha alma. Olha que bênção. Não há como separar isso, né? Só que eu nunca pensei em ser presidente do Palmeiras. Quando eu levei a Parmalat Palmeiras, eu era secretário de Estado e conselheiro, e não me metia em nada, né? A não ser quando era mobilizado pela própria direção do Palmeiras ou pela direção da Parmalat. Eu nunca me meti, não achava que fosse o caso de ter que ficar mais. Em 2008 eu era diretor de planejamento do nosso Della Mônica, né? Nosso ex-presidente Della Mônica. Ele me convidou, foi aí que começou a elaboração do projeto da Arena, né? Que aliás o contrato foi ele que assinou, eu assinei a escritura, e quando terminou o segundo mandato dele, ele veio à minha casa e insistiu muito para que eu fosse. Eu não queria ser, que meu pai dizia, você não se meta a ser presidente do Palmeiras, porque eu sei como você e você é muito apaixonado, então você não deve ser presidente do Palmeiras. A Dona Mônica veio aqui na minha casa, aqui no lugar onde eu estou sentado agora, né? E insistiu, vieram outros conselheiros, e aí eu acabei cedendo, né? Acabei aceitando para desgosto da minha família, porque meus filhos, por exemplo, que são hoje, já estão com 26 e 29 anos, já naquela época eles se opuseram muito, falaram, pai, você vai... minha filha é muito palmeirense, meu filho é um pouco menos, é um pouco mais distante, mas também ele ficou muito magoado com o que aconteceu comigo depois. Mas eu falei, filho, isso é da vida. Mas, enfim, eles não queriam, né? É o destino, né, Veloso? Você vai fazer o quê? Então eu aceitei esse negócio e foi o que foi. Eu só tive o bom senso de depois de 2 anos não ficar feito uma craca, né? Porque tem gente que gruda no casco do navio e não sai mais, né? É igual o nosso Duca Reis, meu comentarista aqui, que ele pegou o microfone, eu quero falar e ele quer me tirar aqui do microfone. Mas antes de passar pro Duca Reis, o senhor só precisa responder um ou outro, tá bom? O Gabriel Edgar, ele pergunta aqui pra nós, quem o senhor prefere? Qual o time? O time da Parmalat ou o time Crefisa? Não é o que eu prefiro, porque as circunstâncias são diferentes, né? Que naquela época havia uma oferta de jogadores de muita qualidade que hoje você não tem, sem menosprezar, que o futebol brasileiro sofreu, em geral, né? Sofreu uma queda de qualidade, é óbvio que sofreu. E naquela época, olha só, quando em 92 o Palmeiras trouxe o Mazinho e o Zinho. Foi vice-campeão paulista, não é isso? Foi. 92, se eu não me engano, na final contra São Paulo. Eu tava nesse jogo, eu sou São Paulino, eu não nego pra ninguém, eu apresento o microfone, mas eu falo, eu tava nesse jogo. Primeiro jogo 4-2, o segundo 2-1 pro São Paulo. Isso, exatamente. Foi muito bom pra nós, viu, Beluso? Foi. Aí, em 93, a gente foi devagarinho, aí contratamos o Antônio Carlos, o Roberto Carlos, o Edmundo, já estava o Edmundo, o Edilson, né? E o Cafu, né? Não. O Cafu veio no ano seguinte, se não me engano. Em 95.
95, porque o Cafu foi daquele time de 96. É verdade. Espetacular, né? Os 100 gols. Dos 100 gols, isso, exatamente. E o time de 93, 94 era um time muito sólido, era muito difícil ganhar do Palmeiras, né? Eu me lembro muito bem que o time era o César Sampaio de volante, né? César Sampaio e em 94 veio o Rivaldo, eu me lembro bem da contratação do Rivaldo, né? Que para mim foi um dos maiores jogadores que o Brasil já produziu, né? Apesar dele ser assim meio enfurnado, ele é meio modesto, assim, né? Meio fechadão, ele não é marqueteiro, mas é um jogador espetacular. Ele era discreto, né? Discreto, isso, era um jogador discreto. Então eu acho que, fazendo uma comparação, não é saudosismo, não, acho que é difícil que você hoje formar um time que era quase uma seleção brasileira, formar um time tão qualificado tecnicamente como esse, né? Não, verdade. Olha, o Duca vai fazer a pergunta, mas esse time era Sérgio Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos, César Sampaio, Daniel, Edilson, Izinho, Edmundo e Evaí. E eu vou confessar uma coisa, a minha assinatura é meio que copiada do Daniel. Uma vez, como eu estava iniciando minha carreira como office boy, e eu trabalhava do lado do Palmeiras, ali na Francisco Matarazzo. Eu encontrei o Daniel no banco que tem ali do lado, um banco completo para não fazer o merchandise, mas todo mundo já vai saber pelo menos a dica, e ele assinou. Aí diante do D dele eu tirei o B de Botelho, que eu assino hoje. Duca, agora é o Luiz Gonzaga Beluso, doutor, economista, sem dúvida nenhuma, uma das maiores entrevistas nossas aqui no Aquecimento. Fica à vontade, Duca. Sem dúvida, né? Querido Beluso, muito boa tarde, é um prazer falar com o senhor. O Palmeiras, quando foi presidido pelo senhor em 2009, foi muito prejudicado pela arbitragem do Carlos Eugênio Simon, que nos últimos dias acabou reconhecendo o erro contra o Palmeiras num jogo contra o Fluminense. Eu queria fazer a seguinte pergunta: o Simon, que acabou ganhando um processo contra o senhor, já pediu desculpas e já te ressarciu financeiramente por aquele processo? Não, eu sei que ele, no programa da Fox, né, ele confessou que errou, confessou pro Obina, né, que errou. Eu, naquela ocasião, fiquei muito bravo, e é isso, por isso que meu pai não queria que eu fosse presidente. Fiquei muito bravo e disse uma série de desaforos para ele, né? Fiz até uma promessa de se encontrasse, nós não seria um encontro agradável, muito agradável, né? Mas ele, na verdade, o tempo inteiro, ele afirmou que tinha havido falta. Se você olha o lance hoje, ele deve ter revisto o lance, quando você olha o lance hoje, não houve falta nenhuma. A falta foi do jogador do Fluminense que agarrou o Obina por trás e cabeceou a bola. Ele disse, não, mas eu errei porque eu dei o escanteio. Sim, mas bateu o escanteio, a defesa do Fluminense rebateu, a bola voltou pro Figueiredo, o Figueiredo cruzou, a Obina fez o gol. Então, acho que é nonsense, né? E é um prejuízo enorme, porque eu estava lá no programa da ESPN, aliás, muito bem tratado, muito bem recebido pelo João, por todos os outros que estavam lá, né? Pelo Paulo Calçade e pelo nosso amigo lá, o Mauro, etc., né? O Odi. E nós tivemos um diálogo e as pessoas ficavam me perguntando se aquilo havia prejudicado o clube, porque afinal de contas aquele era, na verdade, o 34º jogo, tinha mais 4. O problema é que quem vive o futebol sabe, durante o Sport Recife, eu desci no vestiário e na verdade era um clima de angústia, de preocupação. O Sport estava caindo e o Palmeiras tomou 2-0 no primeiro tempo, reagiu, empatou, mas o time estava muito desestabilizado, né? É muito difícil você querer medir isso com uma reguinha, não é possível. Te digo, pela minha experiência de economista, eu sei como, na verdade, o trabalho com os dados é complicado, porque eles podem enganar você. Então, o estado psicológico dos jogadores era muito ruim, né? Havia uma suspeita de que
havia alguma coisa para favorecer o Fluminense, né? Na ligação do Simon com o Ricardo Teixeira. Então, eu sou contra teorias conspiratórias, mas eu também comecei a ficar contaminado por isso e muito aborrecido, né? Com o que aconteceu, porque eu vi os efeitos que isso produziu no time. Futebol não é assim, não é uma coisa que você possa medir com uma reguinha, fazer assim um conjunto de equações para explicar porque o time perdeu. Isso não funciona. Isso é normal. Doutor Beluso, para fechar da minha parte, tá? Eu vou já encerrar, mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho de política, tá? Aqui eu sei que o senhor é um economista. Agora eu vou para o lado professor, deixar o senhor um pouquinho o futebol de lado, né? O senhor participou do governo do Sarney como um dos grandes secretários, o senhor foi conselheiro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que o senhor vê o cenário político atual? Nem vou pedir para o senhor fazer nenhum tecer comentário em relação aos governos, e sim como que o senhor vê o cenário político e nós, assim, empreendedores, nós que estamos começando, como que, fala como um professor agora, que nós podemos fazer aí para esperando do Brasil nessas eleições? Então, eu estou um pouco preocupado porque eu noto uma certa falta de olhar o futuro com uma certa capacidade de criá-lo, né? Porque o Brasil teve 60 anos, eu diria, de avanço, de progresso, com desequilíbrios, com desigualdades, com falhas, na verdade, na construção, sobretudo da sociedade, com dificuldade de enfrentar a questão secular da desigualdade, o desequilíbrio de poder entre as camadas sociais, né? Mas avançou o Brasil até o 1980, desde, digamos, pegamos de 47 a 80, lá no pós-guerra, cresceu 7% ao ano, né? Construiu uma base industrial invejável, comparável às estruturas industriais dos países avançados, né? Entre a estrutura industrial do Brasil e da França havia pouca diferença, nós tínhamos tudo aqui, né? Desde o Getúlio, o Juscelino e os militares. Eu, na verdade, fui assessor do Dr. Ulisses Guimarães durante todo o período de oposição ao regime militar, mas eu sei avaliar como eles mantiveram. Roberto Campos, que era um liberal, manteve a estrutura do desenvolvimento brasileiro, aperfeiçoou, ajudou a limpar o setor produtivo estatal, deu-lhe vigor, etc. O que aconteceu há uns anos atrás, eu diria há 30 anos atrás, foi que nós fomos perdendo esse know-how, sabe? Nós caímos em todas as esparrelas da visão convencional da economia e da sociedade. E eu estou vendo hoje que a exceção, eu faria uma exceção, se você me permite, o meu amigo Luiz Inácio Lula da Silva está preso, é meu amigo desde 1978, quando eu ia ao ABC fazer palestra nos sindicatos, né? Quando nós estávamos todos no velho MDB, eu nunca fui para o PT, né? Fiquei sem partido, né? Em homenagem ao velho batalhador Ulisses, mas eu fiquei muito amigo dele até quando ele foi preso da primeira vez, né? E pelo regime militar, e ele me chamava lá para conversar, eu ia conversar. Eu sou muito avesso a dizer que eu era conselheiro de alguém, né? Eu ia lá dar umas opiniões, né? Assim, sem nenhuma pretensão, ele ouvia. É um bate-papo, né? De domingo. Um bate-papo, e ele era sempre muito caloroso, é uma pessoa notável, né? Pelas suas qualidades pessoais, pela sua experiência de vida e tudo pela sua capacidade de ouvir, né? Sua capacidade de mediar uma sociedade tão polarizada como essa. Então, o que eu digo é que eu não estou vendo, eu vejo um candidato hoje que tem uma visão mais articulada das coisas, menos ideológica, um pouco mais pragmática, né? Que é o Ciro Gomes, né? Eu conheço faz tempo, acho que ele é uma pessoa muito bem formada, muito inteligente, né? Às vezes, talvez falte a ele um pouco de
de paciência. Ainda aqui no Brasil a gente precisa ter paciência. Imagina quem foi presidente do Palmeiras, se não tivesse paciência, ficava louco, né? Então, é preciso ter paciência, ter compreensão, ter inclinação para ouvir o outro, etc. Eu acho que, tirando o Ciro, né, eu não vejo nenhum candidato com alguma formulação mais consistente para organizar o futuro do Brasil, se é que a gente pode organizar o futuro. E olha que nós estamos falando com um economista, então o Duca, o Duca é sensacional, ele fica pulando aqui no estúdio, tá, doutor Beluso? Então ele vai fazer a última pergunta, aí eu vou me despedir do senhor. Vai lá, Duca, fica à vontade. Vamos lá, doutor Beluso, eu queria a sua opinião em relação ao foro privilegiado, o senhor é a favor? Sou a favor de redução importante do foro privilegiado para todos, né? Não é só para os parlamentares, não. Para todos. Para todos. É claro que deixa eu só dizer uma coisa, meu pai foi juiz no caso do judiciário. Você precisa garantir a independência, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos vencimentos. Porque o judiciário precisa ter independência. Aliás, eu disse isso no programa, que eu gostaria muito que os juízes brasileiros tivessem independência, inclusive das suas próprias convicções, e respeitassem a lei, né? Coisa que eu não... Há um pouco de dependência, um pouco do clamor, assim, popular, e isso não... O iluminismo não criou essas instituições, inclusive essa independência do Poder Judiciário, estou falando pós-Revolução Francesa, né? Por conta de razões pouco convincentes. Muito ao contrário, isso é um dos fundamentos da ordem liberal, né? Da garantia da liberdade individual, da presunção de inocência, etc. O que eu acho é que frequentemente isso é contaminado, eu não vou falar do nazismo, né, que isso foi terrível, é contaminado pela ideia de que você precisa fazer justiça. Não, o juiz não está para fazer justiça, está para aplicar a lei que foi criada pelo legislativo a partir dos sentimentos mais consolidados, democráticos, que vão sendo cristalizados ao longo do tempo, né? E a Constituição de 88 é muito clara sobre isso. Eu participei da Constituinte indiretamente como assessor do Dr. Ulisses. Eu sei como foi difícil impor ali a permanência, o caráter inquebrantável das garantias individuais. Doutor Beluso, que honra, nós tivemos uma aula hoje, tá? Eu, Sidney Botelho, em nome de toda a equipe aqui da Rádio Trianon, do Danilo Almeida, do Duca Reis e do nosso produtor Rafael Carvalho, eu encerro agradecendo o senhor, mas o senhor vai dizer o placar de Palmeiras e Atlético Paranaense daqui a pouquinho. Eita, esse jogo é duro, viu? E se o senhor acertar, o senhor vai ganhar o livro Além do Microfone, os improvisos de um mestre de cerimônia. Já tá valendo o palpitão pro amigo de casa também, já ligar 3289-3580 ou 3253-4845. O senhor é o primeiro a dar o palpite nessa tarde, viu? Vou dar 2-0 pro Palmeiras. 2-0 para o Palmeiras, palpite de Luiz Gonzaga Beluso, que brilhantemente abriu o nosso aquecimento. Boa tarde pro senhor e ótimo domingo, e acompanhe a nossa transmissão aí. Obrigado, muito obrigado.